Bem-vindos a mais um episódio Voz Literária. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, mas também bem polêmico, que é livros proibidos. Nós vamos explorar aí histórias de obras que foram censuradas e os motivos, por trás dessa censura e os impactos disso na formação do conhecimento, na liberdade de expressão. E para isso nós estamos aqui hoje com o Diogo de Carvalho, ele que é historiador. Ele é professor lá do Colégio Curso Gauss, que é o nosso patrocinador. Então, quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento por esse apoio, por acreditar aí no poder transformador dos livros, da educação. E agradeço também, desde já, Diogo, a sua participação aqui no podcast Voz Literária. E para começarmos, eu queria que você explicasse assim, brevemente o que caracteriza esse termo livro proibido, e como essa prática assim, de censura surgiu aí ao longo da história. Bom, primeiramente agradeço o convite, de poder estar participando. E, assim, é um tema realmente interessante, é um tema, além de ser histórico, é um tema muito atual, né? Sim. E o conceito de livro proibido é um conceito de um livro que, de alguma maneira, o Estado ou outro agente que é possuidor de poder decide proibi-lo, ou dificultar o acesso a ele, pelo menos. Que nem sempre a proibição efetiva acontece, mas ele cria meios para dificultar que as pessoas possam acessar esse livro. Essa proibição pode acontecer por questões morais, por exemplo, não concordar com o conteúdo moralmente, questões ideológicas, que é o mais comum de acontecer nos dias de hoje, questões religiosas, que também é muito comum ao longo da história. E a grande marca dessa censura é que o Estado, ele é possuidor de poder, e geralmente ele representa grupos que também detêm poder, e normalmente ele usa da censura para poder manter esse status quo, ou seja, calar aqueles que não concordam com esse poder hegemônico que compõe aquela sociedade. Exato. E em quais períodos assim, da história essa censura ela foi mais prevalente? Assim? É interessante, porque a gente tem uma ideia que a censura só acontece em um cenário ditatorial, dentro de uma autocracia, como o governo absolutista na Idade Moderna, ou regimes totalitários no século XX. E a bem da verdade é que a censura acontece mesmo em ambientes que são democráticos. Então, assim, você vai pegar ao longo da história, a gente tem que entender primeiro que, desde o surgimento da escrita, a escrita é uma forma de você possuir poder e manipular a sociedade. Então, você pega lá nos primórdios da escrita, no Egito, na Mesopotâmia e tal, a escrita surge como uma forma de controle social. Olha só. Você não tem uma preocupação inicial de disseminar a escrita, esse conhecimento para todas as camadas, Você pega no Egito Antigo, por exemplo, a escrita, os nobres tinham acesso, sacerdotes tinham acesso, e os escribas, que são funcionários públicos, que passavam anos estudando, isso representa uma parcela muito pequena da sociedade egípcia. Sim. A esmagadora maioria não tinha acesso à escrita, e ao não ter acesso a esse conhecimento, eles acabavam sendo facilmente manipulados, ou pelo menos ali excluídos, de alguma maneira, de algumas posições sociais. Então a censura sempre existiu, e isso é algo histórico, independentemente do contexto histórico e da sociedade. Bom, uma coisa que a gente tem que entender é que essa censura, já que ela é tão recorrente e acontece, sempre vai ter, mas tem momentos que realmente ela foi potencializada. Sim. A nível Europa, nós temos ali a Idade Moderna como ápice desse movimento de censura, muito por conta do poder tanto da Igreja Católica, que é um poder religioso hegemônico no contexto europeu, como também por conta dos governos absolutistas, que tomaram conta da Europa naquele contexto histórico. Então, são formas de poder opressora, nem todo mundo concorda com esses poderes hegemônicos, e aqueles que não concordavam a produzir livros ou outra forma de produção intelectual cultural acabavam sendo perseguidos e censurados, pela Santa Inquisição, por exemplo, pelos tribunais reais que esses governos absolutistas tinham a seu dispor. Para o Brasil, essa censura ela tem uma relação muito forte com dois momentos históricos bem autoritários, que é a Era Vargas, em especial o Estado Novo, de 37 a 45, que é a fase mais opressora de Vargas no poder, e também na ditadura civil-militar, entre 64 e 85. Acho que esses dois recortes históricos no Brasil, você vê o Estado agindo de forma mais
opressora e, de certa forma, até escrachada. Não havia uma preocupação em disfarçar, muitas vezes, essa censura. E vale lembrar que lá atrás do Império também nós temos um governo autoritário, né? Especialmente com Dom Pedro I e também um pouco com Dom Pedro II, onde também havia censura, só que nós não temos tanta informação em relação a isso. Mas Estado Novo e ditadura civil-militar, nós temos muito conteúdo, artigos e produção científica em relação a isso. E é interessante você falar que a censura, realmente a gente tem essa ideia de que a censura só vai existir em governos totalitários, ditatoriais, mas, como você falou, desde a formação da escrita em si, já existia um interesse de mantê-la dentro de uma elite, dentro de interesses, e mesmo com a propagação da leitura, da escrita dos livros, esses governos, independente de ser democrático, autoritário, eles continuam utilizando da censura, né? Por motivos aqueles que você falou, né? Questões morais, questões religiosas, ideológicas. E é interessante, por exemplo, você pega a Idade Moderna, além de você ter dois poderes constituídos de forma muito hegemônica, que é o religioso por parte da Igreja Católica e o político por conta dos governos absolutistas, você tem outro problema para essa minoria que comanda a sociedade, né? Que são esses poderes hegemônicos, que é a invenção da imprensa. A imprensa ela facilita a produção de livros, da escrita. Não vou dizer democratiza, mas facilita o acesso, porque até então livros eram totalmente feitos manuscritos. Sim, cópias, então, né? Ficavam ali copiando. Os copistas. Isso. Então você tem ali um momento onde, além de ter essas duas forças tão poderosas e autoritárias, nós também temos uma preocupação dessas forças com a facilidade que a imprensa acabou gerando em relação ao acesso à escrita. Claro, falo facilidade, volto a repetir, naquele contexto, eu falo facilitou em relação ao que era antes, em relação ao manuscrito, mas ainda era bem difícil e precário e excludente o acesso à leitura naquele momento. Sim. E quais são alguns livros assim mais famosos, mais conhecidos, assim, que já foram censurados? E se você souber dizer o porquê ali de algum desses livros que foram... Contexto histórico europeu no século XVI, né? Você tem uma Igreja Católica que vem capengando no século XIV por conta da crise do sistema feudal, cruzadas, enfim, peste negra e tal. E aí você tem um momento onde essa Igreja Católica enfraquecida e com muitos erros acumulados, né, acaba permitindo ali o crescimento do movimento protestante. E aí você tem ali, no século XVI, tanto com Lutero como também com João Calvino, dentre outros, esse movimento protestante que ameaça o poder hegemônico católico. Sim. Aí você tem uma forte repressão contra esse movimento, inclusive as 85 teses de Lutero foram prontamente proibidas ali pela Igreja Católica em Roma, naquele contexto histórico. E a própria Bíblia era proibida, né? E é engraçado que a grande questão com esse pensamento protestante para a Igreja, além de questionar alguns dogmas, era porque eles defendiam a tradução da Bíblia para idiomas, né, locais, que até então a Bíblia era apenas em latim, e havia essa ideia que a Bíblia era de leitura e interpretação dos doutores da Igreja, que basicamente eram os clérigos. E Lutero, Calvino, dentre outros, defendiam que a Bíblia deveria ser traduzida para o idioma local e automaticamente também permitir que as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia livremente. E aí tem um problema. A própria Bíblia foi proibida durante muito tempo. Se me perguntar qual o livro mais conhecido na história que foi proibido, que foi censurado? A Bíblia. É verdade. Né? Porque a Igreja Católica proibia, e o Vaticano produziu vários documentos, né? Encíclicas, bulas, dizendo claramente, nós não aceitamos que você leia a Bíblia que não seja em latim. É interessante. Qual o problema? O latim é a língua morta há 1000 anos, o latim morreu com o Império Romano no século V, no século XV ninguém fala latim no mundo, não há nação que fale latim, a Itália fala italiano há muito tempo, e basicamente o latim é uma língua que só o Vaticano, porque não tem Vaticano, mas Roma que domina, os clérigos. Ou seja, olha, pode ler a Bíblia em latim, vocês não vão conseguir ler que vocês não conhecem latim, mas não leem em alemão, não leem em inglês, não leem em outro idioma que está proibido. Então, acho que esse livro a Bíblia, pelo poder, pela importância histórica, seria o mais importante. É verdade. Mas é bom lembrar que essa Igreja Católica também, nessa esteira de proibição, vai criar o Index, né? O Index Librarium Prohibium, que é aquela lista de livros proibidos. E essa lista tinha obras de Copérnico, Galileu, tinha obras do próprio Maquiavel, né? A gente pensa em Maquiavel muito aquele olhar, Maquiavel apoiou o absolutismo, Maquiavel tinha uma veia crítica, né, humanista, que a Igreja Católica não concordava tanto. Outra coisa legal também é que a gente o Index
O Index é uma lista de livros proibidos que aconteceu ali no fim da Idade Média, Idade Moderna, mas desapareceu. Não, até 1946. Nossa, muito recente. O último Index do Vaticano foi em 46, pós-Segunda Guerra Mundial. E a proibição total do Vaticano, não vai ter mais Index, foi em 1966. Nossa, bastante recente. Então nós temos 32 edições dessa lista de livros proibidos. 32, a mais recente sendo essa pós-Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem essa questão. Trazendo para o Brasil, certo. Tem 2 livros que eu acho que vale muito a pena nos contextos que eu citei anteriormente. Você pega ali no contexto de Vargas, nós temos Capitã Engenharia de Jorge Amado. Jorge Amado era, né, além de ser um escritor incrível, fantástico, né, baiano, um personagem incrível, ele era assumidamente um comunista. E isso ele nunca escondeu de ninguém, ele fazia parte do Partido Comunista, ajudou a fundar, enfim, era militante realmente atuante. E quem conhece o livro Capitã Engenharia sabe que é um livro que tem um teor ideológico, sim. Né? E Vargas perseguiu e prendeu Jorge Amado algumas vezes, né? Ele foi exilado, inclusive, aquela coisa toda. E esse livro acabou sendo proibido naquele contexto da Era Vargas. É bom lembrar que o próprio Graciliano Ramos também foi perseguido e preso, não só Jorge Amado, mas outros escritores. Em relação a Jorge Amado, tem um caso curioso. Em 1937, quando começa o Estado Novo, onde ele vai criar a falácia do Plano Cohen, né? Vargas diz, olha, os comunistas estão invadindo o Brasil. Estou aqui para proteger vocês dessa terrível ameaça. A própria União Soviética vai invadir o Brasil. Um negócio que é uma fake news, não tinha fundamento algum. E aí, 10 dias depois, 2 semanas depois mais ou menos, Vargas ordenou a destruição de quase 2.000 livros aqui em Salvador, na capital da Bahia. E esmagadoramente eram livros do Jorge Amado. Né? Ele não viu porque Jorge Amado estava preso naquela época, a mano de Vargas, mas é um episódio histórico bem conhecido entre a gente, porque Vargas, o Estado Novo de Vargas, a ditadura, ela não é inibida, ela não é envergonhada, que é um termo histórico, ela é totalmente clara, ele não tem problema em relação a isso, e ele manda queimar vários livros. Esse episódio em Salvador chama atenção porque foram 1.800, quase 1.900 livros queimados, e para todo mundo ver, sem a menor preocupação, sendo que Jorge Amado foi a grande vítima. Na ditadura civil-militar tem um livro que eu gosto bastante, né, que é Feliz Ano Novo, que tem uma relação também de crítica à ditadura. Feliz né? Ano Novo, não? Isso. Mas tem uma história que eu acho que vale a pena contar, que é o seguinte, todo mundo deve conhecer um pouco do Dias Gomes e a obra que ele deixou pra gente, e uma das obras mais legais é Roque Santeiro. E Dias Gomes ele foi muito perseguido pela ditadura. Inicialmente ele escreveu uma peça de teatro em 65, logo nos primórdios da ditadura militar, e rapidamente a ditadura acabou censurando a peça de teatro dele. Diz que era uma censura prévia, ele mandou o roteiro, né, a parte escrita do que ele pensava, e rapidamente acabaram proibindo. Né? O nome da peça era O Berço do Herói. E aí, quem conhece a narrativa de Roque Santeiro vai entender. É a mesma coisa, só que ele traz para um militar. Né? O que Dias Gomes diz, olha, na Segunda Guerra Mundial um pracinha foi lutar na Itália e desapareceu. Depois de 17 anos, ele volta, mas enquanto ele esteve desaparecido, na cidade dele começaram a cultuar ele como se fosse um santo. Só que ele volta e está vivo. E aí os militares não aceitaram. Mas como assim? Ele é um santo? Ele morreu, não morreu? Quer dizer que o pracinha não é um herói nacional? Enfim, que é a mesma história de Roque Santeiro. Só que Roque Santeiro não é um militar, ele é um artesão que desaparece, teoricamente morre, e aí vira um santo, atrai um turismo para a cidade, aquela coisa toda e tal. Então, em 65, a peça teatral foi proibida. Em 75, a Globo comprou os direitos autorais para fazer a novela e começou a filmar a novela. Filmou 35 episódios e a censura proibiu. Não sabia disso. E aí, Roque Santeiro, para quem conhece, minha mãe é super fã, acho que a mãe de todo mundo aqui é muito fã de Roque Santeiro. Verdade. Só foi pro ar em 85, que é quando a ditadura militar se encerra, né? Então, em 2 momentos distintos, só no terceiro momento é que essa obra acabou sendo acessada pelo povo de maneira geral. Inclusive, a professora da USP, a Sandra Raimon, ela lançou um livro muito legalzinho chamado Repressão e Resistência, Censura Livros na Ditadura Militar. Ela vai contar essa história, também conta de Feliz Ano Novo, né, do Rubem Fonseca, e ela faz uma análise muito legal dos dados, ela compila tudo de bonitinho e tal, e ela diz que
de 75 a 85, já nessa fase da ditadura um pouco menos agressiva, é o ápice da censura a livros, né? Ela diz que nesse intervalo de 5 anos, 50% dos livros que foram apresentados, né, ao órgão de censura, né, acabaram não sendo permitidos a sua publicação. 50%. 50%. É muita coisa. Então ela fala que nesse intervalo de 75 a 80 foi o ápice da censura durante a ditadura militar. É interessante você falar de Jorge Amado aí, porque eu acho que também a censura acaba, às vezes, tendo um efeito rebote, que é a procura justamente por esses livros proibidos, né? O livro de Jorge Amado, Capitães de Areia, é o livro mais vendido dele, se não me engano, acho que vendeu mais de 4 milhões. E o Feliz Ano Novo também, do Rubem Fonseca, é um best-seller, é o livro dele que mais vendeu também. Então, assim, as pessoas acabam, depois, né, vai procurar saber por que aconteceu isso. E eu mesmo sou muito assim, quando eu fico sabendo que um livro é proibido, eu quero ir lá ver por quê, né? O que estão falando dele. Recentemente mesmo a gente teve uma censura contra o livro do Jefferson Tenório, o Avesso da Pele, né? Eu já tinha lido esse livro, acho que uns 2 anos atrás, ou foi uns 2 anos atrás. Aí quando o livro foi censurado, eu falei, não, deixa eu ler de novo, que eu quero ver se eu... E assim, o livro, ele foi censurado por uma questão moral, né? Dizia que tinha palavras de baixo calão, algumas cenas ali consideradas com muita sexualidade. Mas quando você pega o livro é ótimo para se debater, por exemplo, o racismo estrutural, né? As cenas que falam dessa parte, talvez dessas palavras, é o que se passa, a história que tem ali é muito mais importante, né? É porque assim, o complicado é que muitas vezes as pessoas que criticam e pedem a censura não leram o livro. Isso. Você não pode pegar num livro uma frase solta, eu vou aqui folhear o livro, pegar uma página, peraí, deixa eu ver essa página. Claro, você não está conseguindo entender o contexto e a narrativa que o autor construiu para chegar até ali. Eu acho que esse é o grande problema. Muitas pessoas não leem um livro. Concordo. Para poder entender o conteúdo e entender que é uma obra que tem início, meio e fim, tem um enredo, tem uma narrativa. E você não pode analisar um trecho... importante, né? Não pode analisar um trecho de forma descontextualizada. Não existe, né? Enfim, o livro é excepcional, inclusive. Então, em muitos casos acontece assim. E muitos livros clássicos, né, foram também proibidos aí ao longo do tempo. O livro 1984 mesmo, do George Orwell, é um livro... né, ele sofreu com algumas obras. O próprio Revolução dos Bichos... Revolução dos Bichos também. A União Soviética, durante a Guerra Fria, não permitia a leitura, né? Uhum. Porque o George Orwell ali, ele vai tirar para todo lado. Quem conhece o livro sabe que ele não poupa ninguém. Ele não poupa a Revolução Francesa, ele não poupa a Revolução Russa. Ele não poupa o capitalismo também. Uhum. Ele atira para todo lado. E aí é aquela história, né? Quem tem um pensamento não tão liberal acaba se incomodando e não entendendo que é uma obra que permite múltiplas interpretações, né? Uhum. Agora, é bom lembrar também que alguns livros realmente, às vezes, precisam de uma ação do Estado ou de qualquer outra instituição que seja, né? E, especialmente em alguns contextos históricos. Uhum. O Mein Kampf, Minha Luta, que é um livro que Hitler escreveu enquanto estava preso, durante muito tempo foi proibido. E às vezes, em um contexto histórico, acaba sendo, não digo legal, mas justificável a proibição do livro, porque, por exemplo, acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem muitos viúvos desse nazismo ainda que desejando e tal, e naquele momento ali, ainda de luto, pode ser que o livre acesso a um livro como aquele que fala e constrói a ideologia do nazismo tenha uma ação negativa na sociedade. Concordo. Mas... hoje em dia é um livro de domínio público, quem quiser ter acesso consegue ler com tranquilidade. Mas às vezes o contexto é um pouco complicado para você permitir o livre acesso àquele livro, né? Então a gente tem que também entender que é uma função do Estado. O que a gente está criticando aqui é uma censura sem justificativa alguma, por uma questão ideológica moral, onde você quer censurar para que os grupos que dominam o poder não sejam ameaçados, né? Enfim, é isso. Mas a gente sabe que nem toda e qualquer produção tem um conteúdo que a gente olha e fala assim, não, libera. Não, tem algumas produções que realmente tem que ler, olhar com cuidado e ver, em especial, o contexto. Mas é um livro que hoje em dia, por exemplo, você já pode ler sem nenhum problema. Eu acredito também, trazendo outro exemplo aqui, por exemplo, de Monteiro Lobato agora, que estava na discussão, acho que não chegou a ser censurado, mas estava-se uma discussão recentemente, né, sobre os livros de Monteiro Lobato, aquela questão dele ser racista, né, as pessoas já sabem, e muito das histórias ali tem
essa pegada e as pessoas ficam nessa censura ou não, e eu sou muito contra nesse ponto, porque eu acho que a obra dele, né, o conjunto da obra, para você entender também o período histórico em que ele escreveu, entender o que estava passando por ele ali, né? Isso é muito válido. Certeza. Né? O que tem que ser passado é isso. Em que contexto foi escrito, né? Como é que era esse autor, vamos entender aqui. Eu sempre digo que não existe livro que deva... Nenhum livro, na minha opinião, deve ser proibido. Mesmo esse que eu falei agora do Mein Kampf, eu sou contra. Agora, há de haver uma mediação. Sim. E eu acho que a leitura com mediação ela é sempre muito bem-vinda. E Monteiro Lobato é uma leitura que, com a mediação adequada, não há nenhum problema, como você falou. Quem é Monteiro Lobato? Em que contexto ele viveu? A que grupo ele pertencia? Quais são as forças que, nesse momento, disputavam, né, o discurso ideológico e, enfim, e racial? Então, é uma leitura que, mesmo que é questionada, com a mediação adequada, não é um problema, né? Enfim, na história a gente usa uma palavra chamada anacronismo, que é você tentar interpretar o passado com o olhar do presente, né? Então, o que está no passado, a gente tem que interpretar com o olhar do passado, porque senão a gente vai estar sendo anacrônico, né? Sim. Agora, é bom deixar claro também que, no contexto histórico do Monteiro Lobato, tinha outros autores contemporâneos a ele que já tinham um discurso contra esse racismo científico, né? Porque, assim, uma coisa é século... até um momento histórico do século XIX, mas aquele contexto do Monteiro Lobato, o discurso que ele prega de superioridade racial não é um discurso totalmente hegemônico. É dominante, mas já tem outros discursos que criticam essas teorias naquele contexto. Mas ainda assim concordo contigo que é uma leitura que pode ser feita com mediação. Outra leitura famosa também que é muito questionada é Casagrande Senzala, né? É uma leitura que também, inclusive, eu estou usando na minha dissertação no mestrado, é uma leitura que, com a mediação adequada, não há nenhum problema, né? Você vê ali que é um olhar do autor para o contexto que ele viveu. E é uma experiência muito dele, da fazenda, filho de senhor do engenho, aquela coisa. E aí tem aquela questão do mito da democracia racial, que Gilberto Freire, que é o autor, teoricamente ele teria cunhado, né? Mas realmente o livro ele romantiza um pouquinho a relação dos brancos e negros dentro da senzala, né? Na minha opinião, pelo menos, eu não sou dono da verdade. Mas eu acho que é uma leitura com mediação que não há nenhum problema de ser feito. Com certeza. E, Diogo, como você avalia assim, o impacto da censura? A gente falou bastante aqui sobre os livros e tal, sobre a censura. Como você avalia o impacto dessa censura no acesso ao conhecimento, na preservação cultural? Pois é, a censura, ela, como já foi dito anteriormente, ela visa manter o status quo, enfim, não incomodar as elites dominantes. E o Estado, geralmente, ele acaba sendo o meio para fazer com que esse poder continue na mão desses grupos. A censura, geralmente, ela faz com que o conhecimento e a visão de mundo ideológica dos grupos dominantes se perpetue ao longo do tempo. A intenção da censura é essa. E fazer com que não haja questionamento desse poder hegemônico dominante pelas camadas que não pertencem a esse grupo, mas acabam sendo, de alguma forma, alienadas. Então, o grande problema da censura exatamente é esse. Se a censura for bem sucedida e não tiver uma resistência adequada, ao longo do tempo as culturas, enfim, as manifestações culturais de maneira geral, não só a literatura dos grupos que são minoritários, não em quantidade, mas em poder, em representatividade, eles acabam sendo invisibilizados. Né? Sim. E eu falo não só no sentido, volto a repetir, literário, mas também religioso, cultural. E qual o problema disso? O problema é que a médio e longo prazo, esse silenciamento ele vai gerar, possivelmente, né, a morte, a extinção daquelas expressões culturais. Ou seja, a censura ela tem essas duas questões. Ela age para fazer com que uma cultura permaneça a dominante. Mas, ao mesmo tempo, ela faz com que as culturas que não são dominantes, infelizmente, ao longo do tempo, sejam sufocadas e potencialmente desapareçam, né? Verdade. Então, esse é o grande problema da censura no ambiente onde não há questionamento. Volto a repetir. A censura, infelizmente, é algo comum. Acontece até em países que se julgam ultra, hiper, mega liberais, como os Estados Unidos da América. Um exemplo bem curioso é o de Anne Frank, né? Sim. É um livro mundialmente conhecido. A história da Anne também é muito conhecida, vítima do Holocausto e tudo mais. Só que alguns estados estadunidenses proibiram o livro, né? Eles têm um federalismo muito potente, eles têm essa autonomia, e eles proibiram dizendo que haviam trechos no livro
que eram imorais. Nossa. Alguns diziam que suavizava o Holocausto de alguma maneira. E acabou que um livro, que assim, que eu já passei para meus alunos lerem algumas vezes. Eu li ano passado. Né? E um país que levanta a bandeira do liberalismo, um país que tem elegeu recentemente um presidente por conta, inclusive, desse discurso, que ele vai combater a censura no país, né? E aí vem essa contradição, porque é aquela história, eu levanto a bandeira do liberalismo, eu sou contra a censura, mas ao mesmo tempo tem muitas pessoas que batem palma quando a censura é para aqueles discursos que você não concorda. Uhum. E como Isso eu estava perigoso. Tava falando com você antes da gente começar a gravar, que eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre essa questão de livros proibidos, eu fiquei assim aterrorizada com a quantidade, porque a gente não para olhar isso, né? A gente vê uma reportagem ou outra, mas nos Estados Unidos realmente é uma quantidade gigantesca de livros que são censurados todos os anos, né? E, inclusive hoje os jovens, por conta do acesso, como a gente comentou, né, um acesso que você tem por meio da internet, eles estão buscando a leitura justamente desses livros proibidos por outros meios, né? Obviamente esses livros não entram nas escolas, obviamente os professores não podem falar sobre eles nas escolas, mas os alunos vão em busca, né? Hoje o conhecimento está aí disperso e a internet está aí para as pessoas também buscarem, né? Sim, hoje por conta da informação ser tão facilmente acessada, né? Acaba que uma censura, digamos, um pouco mais física, por exemplo, tira esses livros da prateleira das bibliotecas. Não funciona. O Estado também acabou se adaptando a criar outros meios de censurar. E volto a repetir o que eu falei mais cedo, a censura dificilmente ela é 100% eficiente, né? Só que o que o Estado quer é, especialmente com que... Eu estou falando Estado, gente, mas entenda, não só o Estado pratica censura, mas geralmente ele é o grande produtor dessa censura. O que o Estado quer é fazer com que, especialmente as massas, que são pessoas que normalmente têm menos acesso à instrução, à educação e recursos financeiros, acabem não tendo acesso àquela informação, àquele conhecimento, né? É evidente que as camadas, digamos, mais intelectualizadas, enfim, até socioeconomicamente mais abastadas, conseguem normalmente driblar essa censura. Mas a massa, por exemplo, a maioria dos brasileiros só tem acesso a livros na escola. Eles não têm condição de comprar um livro numa plataforma dessa aí ou ir na biblioteca. Aí se você proíbe que esse livro, tipo Avesso da Pele, 3 estados proibiram que o livro chegasse até as escolas, né? Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná. Então, assim, e o Avesso da Pele está no Programa Nacional de Livro Didático do Governo Federal. Ele tem técnicos ali que analisaram o livro e falaram, tá lá, esses 3 estados proibiram. É evidente que dentro desses estados vão ter muitas pessoas que vão comprar o livro Avesso da Pele. O problema é que na escola o livro não será trabalhado. Isso vai fazer com que a parcela importante da sociedade, enfim, acabe não tendo acesso ao conhecimento que esse livro acaba perpassando. É verdade. E agora me fala um pouco, assim, o que podemos aprender com a história, com todo esse contexto, assim, o que a gente pode aprender para evitar que essa censura limite a nossa liberdade de pensamento. É uma pergunta bem ampla, né? Bem abstrata até, mas como você vê isso assim, para o futuro, vendo que os governos, como você falou, desde que a escrita existe censura. Como que a gente pode tentar não estar tão refém, né, disso assim? Então vamos lá, nós somos um país democrático, né? E com instituições que em alguns momentos estão mais fortalecidas, em outros momentos um pouco mais enfraquecidas, mas ainda assim um país democrático, né? Então eu sempre falo que de início a gente tem que procurar os meios democráticos para frear a ação do Estado ou de outras instituições quando inicia uma censura. O primeiro meio é você protestar. Ninguém sabe o que uma pessoa calada quer e pensa, né? Então, o primeiro ponto é esse. Vai protestar onde? Você pode fazer um protesto virtual que está tão comum. Compartilham memes, criticando, vídeos, né, informação em redes sociais. É um caminho. Você pode fazer algo mais tradicional, que é pegar e ir para a rua junto com outras pessoas que não concordem com aquela censura e protestar. Você pode até no Ministério Público, porque o Estado é passivo também da lei. Você pode falar, promotor, eu não concordo com aquele livro porque foi censurado. Não, peraí. Entrar com uma representação nesse Ministério Público e o principal,
Você tem um país democrático que os políticos tomam decisões por você, já que a nossa democracia ela é representativa. Se você não gosta e não concorda com censura, você não vai votar em pessoas que claramente têm um discurso a favor de censurar. Né? Porque o Estado, nenhum governador, presidente ou prefeito tem o poder de uma caneta. A gente está gravando hoje aqui um dia depois da posse do Trump, e devem ter visto que ele fez assinou um monte de decreto que foi, né, foram polêmicos. A democracia estadunidense permite isso. No Brasil, não. Então, o presidente, o governador, o prefeito não vai tomar uma decisão dessa sozinho. O poder legislativo tem que estar ali junto com ele. Então, você tem que escolher representantes exercer o papel de cidadão, que tenham, né, um né, discurso afinado com o que você acredita em relação à liberdade de expressão e outras liberdades que você defende. E aí, depois da eleição, a cobrança, que é fundamental. Ele falou, mas você votou a favor disso por quê? Peraí, mas não tem um contato com ele, Diogo. Não, mas você tem rede social. A gente pensa que não, mas eles têm uma equipe que tomam conta das redes sociais dele. Critica, fala assim, não gostei da sua atitude, isso aqui é censura, não gosto, não concordo. Eu não votei em você para isso. Acho que isso é importante também se fazer. Eu acho também, Diogo, eu sou mãe, né, tenho 2 meninos. E eu acho que às vezes os pais também têm uma parcela muito grande de erro, no sentido de quando um livro é proibido, como você falou, vê uma parcela ali, geralmente a gente vem de uma população que não lê, né? Sim. Então ele vê o que se escreve ali, uma frase que está no livro, um trecho, e fala, não, realmente meu filho não pode ler isso. E perpassa isso. Eu acho que você, enquanto pai e mãe, você pode censurar ali pro seu filho. Sim, você, né? Seu direito. Você, aqui em casa não entra esse tipo de livro, tal. Mas você tem que ter a liberdade de escolher, de ir lá na escola, ler, pega o livro para ler, deixa eu ver se realmente eu vou querer que meu filho leia ou não, entendeu? E às vezes você simplesmente, eu não quero proibir para todo mundo, né? E às vezes isso é muito complicado. E é um direito do pai e da mãe. O professor, você pediu para ler tal livro, assim, minha família tem uma ideologia assim, nada contra, professor, mas meu filho, eu preferi que ele não lê. Eu, Diogo, quanto pai, eu sou pai também, eu não faria isso, eu mediaria a leitura do meu filho. Se fosse uma coisa que me desagradasse, eu ia mediar. Vamos ler junto? Você vai ler, eu vou ler junto com você. Aí é diferente também. Aí eu vou mediar a leitura. Eu falo, filho, tá vendo o que ele falou aqui? Olha, isso aqui, não. É um papel da família que muitas famílias acabam muitas vezes não cumprindo. Não tem, é difícil. Mas, volto a repetir, quem tem que decidir isso, de fato, é a família junto com o filho. O papel do Estado é pensar na coletividade, não na individualidade. Pode muito bem a sua família, por alguma questão que eu desconheço, não concordar com aquela leitura. E aí você vai ali conversar com a escola, com o professor. Mas agora o que acontece é o seguinte, você falou muito bem, eu não concordo, eu vou na direção da escola e falo, diretor, ou você proíbe a leitura desse livro para todo mundo, ou eu tiro meu filho da escola. Entendeu? Tipo, uma diretora da escola do Rio Grande do Sul, ela proibiu na escola dela. Tipo assim, o Avesso da Pele, o Jefferson Tenório. Na minha escola não vão ler. Mas a escola não é sua, é uma escola pública, não existe isso. E aí o governador do Rio Grande do Sul falou assim, vai, a sua escola vai ter. A decisão não cabe à diretora da escola, assim como não cabe o pai e a mãe. Cabe em relação ao filho e filha dele. Não cabe à comunidade escolar essa decisão. Né? É isso que a gente tem que entender. E é isso, é respeitar as liberdades. Vou respeitar a sua liberdade de não querer que o seu filho leia, ele é de menor, ele está sob a sua responsabilidade ainda. E você vai respeitar a liberdade dos outros escolherem se eles vão ou não querer que seus filhos leiam aquele livro. Né? E hoje eu vejo muitos livros assim. Aqui é uma questão bem particular, assim, e não é nem questão ideológica, mas uma questão moral, assim. Livros, eu vejo que os livros, eles têm uma capa ali, rosinha, bonitinha, quando você abre, os conteúdos são pesados, sabe? E muitas vezes o pai não sabe nem o que tem no livro, né? Eu estava até comentando com o pessoal de um grupo de leitura que eu participo. Aí a gente estava conversando sobre esse tema, eu falei, acho que devia ter até uma indicação de idade nos livros, igual tem nos filmes. Mas na verdade tem. Pra gente saber mais ou menos, na capa, né? Às vezes não tem na capa, mas na hora que você vai adquirir o livro, você vai nas plataformas que vendem, eles falam a idade recomendada. A maioria dos livros tem. Nunca reparei. Especialmente esses livros que são para mais 18, livros mais pesados. Mais 18 eu já vi. Entendeu? E geralmente a editora coloca a sugestão de idade, né?
Não todas. Não algumas, tem todas? Algumas tem. E eu acho super interessante. Não, eu concordo, deveria ter indicação de idade, né? Eu acho super interessante, porque eu já vejo, já sei que vai ter um conteúdo ali, talvez Sim. Mas assim, tudo bem, tá lá, quem quiser comprar vai. Porque a leitura, ela tem que acompanhar o desenvolvimento da criança, né? Tem leitura para cada faixa de idade. É claro que, novamente, o pai e a mãe podem muito bem, mediando a leitura com o filho, decidir, decisão deles, fazer uma leitura com o seu filho mais densa para a idade dele. Aí é uma questão família. A escola tem muita preocupação com isso. Os professores na escola, tanto na escola particular como na escola pública, quando eles indicam a lista de livros, isso tudo já foi muito pensado, né? O professor não vai indicar um livro que seja denso ou um livro que tenha um conteúdo pesado, como você usou o termo, para um menino que está, por exemplo, no 6º ano, no 7º ano. É igual filme, eu vou passar um filme para os meus meninos, eu tenho que olhar o filme, ver a idade deles e ver como, se é possível, e o impacto positivo e negativo, e ver se vale a pena o custo-benefício de passar aquilo ali. Então, assim, isso é conversado entre o professor e a coordenação da escola, e nada impede ainda assim da família não gostar do filme que foi passado ou do livro e conversar com a escola. Eu acho que é possível, mas aquela que você falou anteriormente, é uma conversa da família com a escola, é uma vontade da família. A família não pode querer externar isso para todo mundo e querer proibir que todo mundo da comunidade escolar não tenha acesso ao livro. Só que a escola, ao meu ver pelo menos, tem que respeitar também se a família não quer que seu filho tenha acesso àquilo, né? Exato, muito bom. Gente, eu queria saber de vocês aí que estão nos assistindo, quais livros aí proibidos vocês já leram? Coloca aí nos comentários algum desses que a gente citou aqui, ou algum outro que você leu, porque tem vários, eu não vou nem lembrar o nome aqui. Tem um livro que, assim, eu tava até... eu não vou lembrar o autor, mas é Lolita, se eu não me engano. Lolita foi censurado também. Esse livro é fortemente censurado. Aí quando você vê que tem realmente alguns livros que a gente tem que entender o porquê da censura, né? Nossa, o livro a narrativa do livro é uma coisa assim que é densa, é pesada. E aí eu volto a repetir. É de cada um, mas é justificável demais você entender que um livro daquele, para você trabalhar numa escola, é um negócio que... né? Então, assim, a gente tem que entender que nem toda censura ela deve ser prontamente questionada. Tem que haver um entendimento do conteúdo. Sim. E aí, como você falou mais cedo, se possível, ler o livro inteiro, pelo amor de Deus, não ficar lendo trecho de livro ou pegar post de Twitter, de Instagram, só um recorte e compartilhar. Bom, recentemente, o pessoal acabou com a obra de Paulo Freire e você pergunta, nossa, você não concorda? Não concordo. Qual o livro que você leu de Paulo Freire? Eu nunca li nenhum. Nenhum. Você não gosta? Alguém postou ali. Não gosto da obra, mas qual a obra que você leu? Nenhuma. Então fica difícil, né? A pessoa tem que ir lá ler e tirar suas próprias conclusões, né? Depois que lê, pode comentar e trazer algo a respeito. Muito bom, Diogo. A gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta aqui. Algumas coisas a gente já conversou a respeito ao longo da conversa. Mas para encerrar, eu queria saber de você assim, qual o papel da história, você enquanto historiador, professor de história, e da literatura também, em preservar a memória nesses momentos que livros foram proibidos ou censurados, né? É isso. Como a gente falou ao longo desse momento que a gente teve aqui, a censura ela basicamente visa, então, diminuir, mitigar, se possível até for, que essa é a ideia do censor, silenciar aqueles que estão insatisfeitos, né? Só que no contexto social, a insatisfação ela vem de um senso crítico construído. Esse senso crítico ele vem a partir do sentimento de pertencimento. Eu tenho que saber quem eu sou, que espaço eu ocupo na sociedade. A história, junto com a literatura e outras ciências humanas, elas são fundamentais nessa contribuição da construção de quem eu sou, desse entendimento de quem eu sou, da minha identidade, de entender minha ancestralidade, de onde eu vim. Porque as pessoas acham que minha vida começa quando eu nasci. Não. Minha vida começa antes de eu nascer. Porque ao nascer já tem toda uma história para trás que eu vou receber como herança. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, a partir dessa construção da identidade e da ancestralidade, eu vou construir
um senso crítico. E a partir desse senso crítico, eu vou olhar para o poder hegemônico e vou olhar e falar assim, peraí, concordo. E não há nenhum problema você concordar também e falar assim, olha, eu acho que tá legal. Tudo bem, eu vou defender o que esse poder hegemônico está defendendo. Só que normalmente quem vai defender, a partir da construção da consciência crítica, quem vai defender esse poder hegemônico é quem é privilegiado por esse poder hegemônico. Ponto. E tá tudo bem. Eu falo para o Jeff, gente, não tem vergonha de ser privilegiado, você não tem culpa. Ué, você não tem culpa. Agora você tem que saber quem você é, que você, né, por N motivos, acabou vivendo uma sociedade que para você ela tá ótima ou muito boa, melhor do que para a maioria, tá tudo bem. Agora, a esmagadora maioria vai perceber, a partir dessa construção do senso crítico, que aquele discurso, aquele senso moral e ético, aquela ideologia, enfim, aquele poder hegemônico, ele não contribui para uma vida feliz ou uma qualidade de vida para você. Tipo assim, e aí, a partir desse momento, eu sabendo qual é a minha posição, né, quanto indivíduo, quanto sujeito, eu vou olhar para aquele poder hegemônico criticamente. E vou criticar ele quando eu achar que a decisão que ele tomou não vai, né, vai de encontro à minha vontade ou aos meus interesses. Sim. E nada é mais importante do que essa construção do senso crítico. Nada. E ciências humanas atuam exatamente nisso. Não é, obviamente, só a escola, não é só a área do conhecimento, nada é mais importante do que a família. Eu sempre falo que identidade e ancestralidade são coisas que começam em casa. Sim. Você conversando com seu filho sobre quem foi seu avô, quem foi sua avó, a história de vida. Olha, seu avô veio de tal lugar e trabalhou muito e foi assim. Essa casa que a gente tem hoje aqui, nossa, foi batalhada, foi conquistada, não sei o quê, porque às vezes nossos filhos encontram um cenário tão agradável, eles não entendem como aquilo foi construído. É verdade. E o sentimento a construção da identidade vem muito disso. Isso é fundamental. Aí a família faz seu papel e a escola, junto com as ciências humanas, não só humanas, mas especialmente humanas e também a linguagem com literatura e outras áreas, contribuem para isso. E a partir desse momento, então, você tem uma sociedade consciente que vai olhar para esse poder hegemônico e criticar quando necessário. Inclusive quando esse poder hegemônico censurar e tentar sufocar essas culturas que são, infelizmente, né, historicamente falando, desprivilegiadas, né? E aí, só uma coisinha que eu acho interessante também, e a história fala isso pra gente, cuidado com alguns discursos que você defende hoje, porque a censura, ela nunca diminui, ela só se amplia. Onde eu quero chegar? Por conta dessa falta do senso crítico, é normal uma parte importante da sociedade ser manobrada pelo poder hegemônico, manipulada, manobrada. Qual o problema? É que, inicialmente, esse poder hegemônico, junto com aqueles grupos que ele conseguiu, né, reunir, vão criar um discurso contra aquela coisa do maniqueísmo, do bem contra o mal. Isso que a gente vive no Brasil, no mundo hoje, essa polarização esquerda-direita, aquela coisa. Beleza. Qual vai ser o problema? É que, em dado momento, esse poder hegemônico, com a censura ou um poder autoritário, ele consegue silenciar aquilo que inicialmente era visto como o seu inimigo, a sua oposição. E você concordou com esse autoritarismo porque você também não gostava daquele grupo, não concordava com as ideias dele. Qual o problema? É que no segundo momento, onde só resta o poder hegemônico e os grupos que apoiam o poder hegemônico sabe que aquele grupo que está apoiando é heterogêneo. E nem todo mundo que está ali é, de fato, pertencente ao poder hegemônico. Ou seja, no segundo momento, esse poder hegemônico vai começar a cessear a liberdade daqueles que outrora o apoiaram. Sim. E a tendência é que esse autoritarismo, por mais que às vezes ele surja com um discurso nacional, é que ele vai cada vez mais restringindo os grupos privilegiados. Isso aconteceu na Alemanha, aconteceu na União Soviética, de Stalin. Você vê que o discurso é muito bonitinho no início, vamos trabalhadores, todo mundo juntos, vamos lá, eles são nossos inimigos. Você pega o fim da União Soviética, você tem meia dúzia de políticos do Partido Comunista Soviético que andam de carro importado, comem banquete. Verdade. E a esmagadora maioria do povo está à míngua. Você pega também a Alemanha e outros países também de direita, aconteceu a mesma coisa. Ou seja, cuidado com o discurso favorável à censura, porque hoje lhe agrada ideologicamente, porque amanhã você pode ser vítima dessa censura. E hoje a censura está em todos os lados, né? Sim. Direita, esquerda, todo lado. O poder que tiver hegemônico ali naquele período. Exatamente.
ele vai ditar Sim, isso as regras. É ambidestro. Isso. O Estado ele é autoritário independentemente da linha ideológica, se é de esquerda ou se é de direita. O Estado tende a esse autoritarismo e a privilegiar grupos que são dominantes. Verdade, né? Não tem verdade. jeito. Muito bom. Então, essa história nos mostra, né, que censurar um livro é mais do que você silenciar aquele autor, né, como aconteceu ali, por exemplo, com Jorge Amado, silenciar um autor. Ele está, na verdade, você está apagando uma parte importante da cultura, da história. Então, é muito mais do que um livro. É todo um contexto histórico, cultural que está sendo apagado, né, que está deixando de ser lembrado. E livros proibidos nos lembram do poder, desse poder, né, que a gente sempre fala aqui, transformador das palavras, poder transformador do conhecimento, da importância da gente lutar pelas nossas histórias, como você falou, sua família, sua ancestralidade, isso tudo vem de histórias, né, ideias que são passadas. E então a gente tem que sempre estar atento, né, e tentar manter esse senso crítico, né? Que também não é fácil em um mundo. Não é. É um exercício diário. É um exercício, né? Mas, Diogo, agradeço muito a sua participação aqui. Obrigado por compartilhar. Foi muito bom, aprendi muito. Eu acho que quem está aí nos assistindo também aprendeu muito. E eu quero pedir para você também compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Acredito que as informações que a gente conversou aqui, eu acho que é de interesse de várias pessoas, de muita gente, né? Ainda mais como eu falei, os livros não são censurados só em períodos autoritários, ditatoriais. A todo momento, esse ano tem livros... Esse ano, não, vou botar ano passado, porque esse ano começou agora. Ano passado, vários livros foram censurados, inclusive no Brasil. Então, a gente tem que ficar de olho. Então, agradeço sua participação aqui. Agradeço mais uma vez ao Colégio Curso Gauss, né, por estar patrocinando aqui o podcast Voz Literária, por acreditar junto com a gente nesse poder transformador da literatura. Obrigado. Eu agradeço. E aí, uma última dica para vocês, gente. Liberdade é você poder tomar decisões a partir da sua própria convicção. Então, é fundamental que vocês leiam, estudem e que vocês possam construir uma convicção própria. Não se permitam pela manipulação de qualquer que seja esse poder hegemônico. Leiam, estudem, se alimentem de muitas informações, porque só é livre de verdade quem sabe, de fato, quem é e o que quer. Só a liberdade nesse cenário. Tá? Verdade. Obrigada, Diogo. Eu agradeço. Isso aí.